Olá, alterados! Eu sou Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou fazer um tour por esse apartamento incrível aqui em Moema de 157 metros quadrados. Talvez quem assista nosso canal já conheça esse apartamento porque eu fiz um tour pela obra e agora ficou pronto. Eu vou mostrar para vocês o espetáculo que está. Fica aí! Eu vou começar então por esse hall de entrada. Originalmente, a gente tinha a porta de acesso ao apartamento aqui nessa posição, debaixo da viga, mas olha que interessante que a gente fez. A gente colocou a porta aqui já encostada no elevador, a gente camuflou ela fazendo essa caixa também aqui de madeira. Altere suas caixas, eu sou apaixonado por essas caixas, sejam elas de madeira, de pintura, acho que fica super bonito aí na casa, no projeto de vocês. Então aqui a gente está usando esse MDF que chama pau-ferro e ele é da Duratex. É uma madeira um pouquinho mais escura, tá? E eu acho que fica super chique, nobre, imponente. E nós fizemos essa porta camuflada e olha que interessante. O elevador, ele já está aqui nesse ponto. Esse é um elevador privativo que tem senha. Então nossos clientes entram lá embaixo, colocam a senha, sobe até o apartamento e quando chegar aqui em cima que a porta do elevador abrir, eles vão ter que colocar de novo a senha deles aqui da fechadura eletrônica para conseguir entrar. O bom de ter isso daqui, essa porta assim, é que você acaba ganhando esse hallzinho para dentro do apartamento, tá bom? Aqui a gente colocou um perfilzinho de LED pretinho também, para combinar com a madeira, porque o branco ia destacar muito. Temos um espelho colado aqui em toda essa parede, aquele espelho de piso ao teto, que você consegue se enxergar inteiro, aquela última olhadinha quando você está saindo de casa, quando você está chegando, então acho super importante, além de ampliar também quando a gente está falando de ambientes pequenos, né? A gente tem um hallzinho pequenininho e ele amplia esse espaço e reflete também esse quadro maravilhoso que está nesse ponto aqui. Então a gente tem um piso que está entrando em todo o espaço. Esse piso é o da Cota Off-White 90 por 90 da Color Mix. Guardem essa referência porque é um piso incrível. E aí falando um pouquinho mais sobre essa caixa de madeira. Como vocês estão vendo aí, a gente trabalhou... Primeiro a gente revestiu essa viga, né? O interessante é que assim, quando a gente faz o projeto, muitas coisas a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer. Por quê? A gente não recebe a planta de estrutura do apartamento. E como a gente tinha uma porta aqui, inicialmente a gente não imaginava que essa viga passasse aqui. Então no nosso projeto ela não existia. Mas de repente, quando a gente tirou a porta, a gente viu que tinha essa viga, a gente assumiu ela, revestiu ela no mesmo acabamento e ficou incrível, tá bom? Então é importante vocês entenderem que pode acontecer coisas aí na obra de vocês e aí vai ter que contornar a situação e ver como melhorar o projeto e como fazer o projeto ficar ainda mais bonito. A gente faz esse pórtico, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a gente pega esse pórtico subindo aqui, naquela ponta, a gente vira aqui nessa circulação e aí tudo isso aqui está revestido em madeira, olha que incrível. A gente camuflou a porta de acesso ao lavabo, que depois eu vou mostrar para vocês, e aqui tem a porta de acesso à área íntima. A porta de acesso ao lavabo é uma porta de giro, né? Então essa porta é de giro, e a porta da área íntima é uma porta de correr que corre para dentro desse painel. Ou seja, esse painel aqui, ele está mais ou menos a uns 10 centímetros da parede do fundo, né? A parede que está aqui atrás. Por que que a gente fez essa porta de correr? Porque se ela fosse de giro, a circulação ia ficar muito ruim. Então a gente preferiu fazer ela correndo para a circulação ficar melhor aqui no dia a dia dos nossos clientes. Então a gente tem um super painel seguindo no pau-ferro. Olha o contraste do pau-ferro com esse MDF grafito, que é o cinza escuro, que vocês estão cansados de saber que a gente ama esse MDF. Fica incrível, né? Esse contraste de dois tons opostos, né? A gente tem a madeira e tem um tom mais sólido aqui embaixo. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Poderia aqui também ser um tom de cinza mais clarinho, cristal, por exemplo,
que a gente também gosta, mas nesse caso a gente preferiu colocar o grafito, que ficou incrível. A gente fez esse rackzinho, que é um rackzinho mais suspenso, colocamos uma luzinha de LED embaixo, fita de LED de mais ou menos. Eu sempre falo isso para vocês, mas é importante vocês anotarem aí que fita de LED tem que ser entre 2.700 K de temperatura e 3.000 K de temperatura, tá? Que é 3.000 kelvins ou 2.700 kelvins, que é uma luz mais quentinha, uma luz mais gostosa, tá? A luz branca em ambiente não fica legal, deixa o ambiente mais apagado, mais sério e não valoriza as nuances da decoração como um todo. Então invistam em LEDs mais quentes aí no ambiente de vocês, que fica incrível. Então, voltando aqui para essa área, aqui a gente fala que como a gente tem uma grande integração de espaços aqui, eu falo que esse pedacinho aqui é o pedacinho da sala de TV. Tem a TV aqui grande, né, encostada aqui, ela não está na parede, ela está num suporte, mas você também poderia aí no seu projeto, na sua casa, colocar ela na parede. O teto a gente deixou ele aqui branquinho, um ar-condicionado K7. Olha que diferença que faz ter um ar-condicionado K7 em casa. Fica mais bonito, fica mais clean do que aquele high wall, né, aquele split na parede. Se ele tivesse aqui, ele ia destacar bastante. Então, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas vale o investimento com certeza. Uma dica legal para vocês. Quando vocês estão montando o layout do apartamento, escolhendo a posição do ar-condicionado, é muito importante que ele não fique em cima de móveis, esse K7, tá? Em cima de móveis, em cima do layout, e sempre fique numa área de circulação. Porque se você precisar fazer uma manutenção, uma coisa nesse sentido, fica muito mais fácil. Ou até mesmo se a máquina condensar, por exemplo, ela não vai condensar em cima de um móvel, tá bom? Vai condensar na circulação. Imagina se ela estivesse em cima do sofá, por exemplo, ter que arrastar o sofá para mexer, não é legal, tá bom? Então aqui a gente tem um sofá verde, é um sofá que está num tecido numa lona, e aí, olha que interessante, a gente trouxe um verde mais acinzentado, não é um verde tão carregado, um verde tão aberto, que aí você não tem a chance de se cansar, principalmente por ser um sofá protagonista aqui na sala, né? Um sofá que está no meio de tudo. E é um sofá extremamente confortável, por quê? Porque ele tem que ser confortável. As pessoas passam muito tempo assistindo TV aqui, né? Nossos clientes assistem, tem crianças, então tem que ser um sofá gostoso, aquele sofá que você afunda, para você ficar aqui o tempo que for necessário, sem sair com as costas doendo. Uma mesinha de apoio, olha só que legal. Essa mesinha são aquelas mesinhas que quase que entram no sofá. Por que a gente escolheu essa mesinha de apoio aqui desse jeito e não uma mesinha de centro? Porque se colocasse uma mesinha de centro aqui baixinha, com certeza ia acabar mexendo na circulação do ambiente. Ia ficar muito apertado, né, porque não tem tanto espaço aqui. E aí a gente achou melhor otimizar o espaço e colocar essa menorzinha, tá bom? Aqui a gente tem uma cristaleira que ficou linda. Importante você pensar aí, eu quero uma cristaleira em casa, precisa ser organizada. Aqui nossos clientes colocaram todos os copos que eles usam no dia a dia, copos de recordações, viagens. Então tem aí uma memória afetiva de muitas coisas que estão expostas aqui nesse espaço. Ali no alto a gente fez alguns nichos com Tensorflex atrás, que é aquela tela tensionada, que tem um LEDzinho que fica super bonito e deu esse charme que a gente queria. Como eu falei para vocês, aqui a gente está usando o MDF grafito, que é o mesmo MDF do rack, né? Então chega ali o rack, ele sobe aqui no grafito também e faz esse móvel maior. Um detalhe interessante aqui para essa cristaleira é esse grande nicho maravilhoso que a gente colocou. Ele tá no que é uma lâmina que a gente costuma usar, né? A lâmina Cinti-Calacata estatuário. É muito resistente, uma lâmina de 1,2 centímetros, ela é bem fininha, diferente do quartzo que a gente costuma usar também, né? O quartzo ele tem 2 centímetros, então ficaria mais grossa essa frentezinha aqui. Mas é um material extremamente lindo, a gente ilumina ali no alto para valorizar esse nicho inteiro e coloca itens de decoração para ficar ainda mais bonito e trazer esse ar que a gente quer aqui de uma parte de cristaleira, um pouco de bar também, para dentro do ambiente como um todo. Então esse contexto ficou incrível. A gente tem o cristal é o cinza clarinho. A gente tem o grafito aqui. Dentro a gente tem as prateleiras mais clarinhas. Percebam, a gente também iluminou as prateleiras internas
tá? Por que a gente iluminou as prateleiras internas? Para valorizar os itens que estão aqui dentro também, né? Dar destaque para as taças, destaque para os copos, para mostrar o que está acontecendo ali dentro, tá bom? Então acho que é um móvel extremamente funcional para o espaço, então a gente traz a funcionalidade e também a parte da estética. Trazendo aqui para vocês, ó, um pouco do provençal. Falo que é provençal porque a gente acaba fazendo essas portinhas almofadadas e acaba remetendo um pouquinho do estilo provençal porque tem essas molduras aqui em volta que fica lindo. E a gente traz o LED de ponta a ponta. O LED começa lá e ele vem aqui até o final da cristaleira, unindo, né, a cristaleira com essa parte do rack suspenso, tá bom? Aqui na frente acontece a mesa de jantar e olha o espetáculo dessa mesa. Eu sou apaixonado por essa mesa. Ela teve que subir içada, mas assim, com gosto, porque ela para mim é a peça-chave, destaque aqui do apartamento. É uma mesa com os pés em tom de madeira, aqueles pés em cone, né, que tá super bonito. E aqui a gente tem um tampo branco, um tampo clarinho no mármore mais claro. E aí esse mármore, ele tá fosco, ele não tá com brilho. Então eu gosto de trazer isso, uma coisa mais natural, um mármore mais natural, sem estar polido, para dentro dos nossos projetos. E aí o que a gente fez? Trouxemos as cadeiras em madeira e olha o design dessa cadeira, que coisa mais linda, palhinha, que tá super em alta. Alguns clientes gostam, outros não gostam, e os que gostam a gente faz questão de colocar, porque a gente também é apaixonado, a gente ama a palhinha, fica muito bonito. E nesse caso, olha o contraste da palhinha com aqui o couro caramelo. Gente, quem não ama couro caramelo? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonado por esse tom do couro. Eu confesso que o mais escuro, que é aquele mais marrom mesmo, eu não sou muito fã, depende muito do lugar que eu vou usar, mas esse couro caramelo aqui eu sou apaixonado e fica um espetáculo. Então fica uma mesa maravilhosa de 8 lugares, bem imponente. A gente está no 23º andar, então eu vou mostrar para vocês. A gente fechou as cortinas aqui porque para gravar é melhor por causa da luz, mas eu vou mostrar para vocês no detalhe a vista desse apartamento, que é incrível. A gente fala de mesa de jantar, o que a gente pensa? Pendente. Se você tem uma mesa de jantar imponente, bonita, que chama atenção numa casa, você tem que ter um pendente bonito, imponente, que chama atenção. E olha essa obra de arte. Se eu falar para vocês que esses tubinhos aqui, eles não são caros. A gente comprou vários, isso acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas assim, eles não são caros, a gente fez uma brincadeira dos tubinhos, a gente colocou nesse tom cromado também, mas se você quiser, você pode usar na sua casa. Por exemplo, um cobre que fica bonito, se combinar um dourado também, acho que fica bem legal. Ele é um tubinho que é bem mais fininho, porque tem aqueles tubos que são mais grossos também. E olha só que espetáculo que fica, vira uma obra de arte dentro do apartamento, né? E quando você chega no apartamento, é a primeira coisa que se enxerga aqui, essa luminária maravilhosa com esses vários tubinhos caindo. A gente tem uma cortina rolo no fundo, que é uma cortina automatizada, é uma cortina que precisa ser automatizada. Na verdade, eu falo que hoje em dia não é tão caro automatizar e evita ter aquelas cordinhas, né, gente, na vista e você ter que puxar uma por uma. Acho que vale a pena investir aí no motor para ficar bonito. A gente tem uma iluminação no alto ali, no cortineiro, uma iluminação também mais quentinha, porque à noite você tem essa cortina com uma luz lavada que a gente fala, sabe? E também traz uma luz gostosa para o ambiente se você quiser só acender os LEDs, por exemplo. A gente tem perfil de LED passando aqui também nesse cantinho. A gente tem 3 perfis de LED passando aqui. Esse, um aqui no meio e um mais no canto ali também, tá bom? Então a gente está usando bastante esse tipo de iluminação porque fica clean, ilumina, traz a funcionalidade que a gente quer e acho que super importante. Aqui a gente tem uma adega climatizada. Isso foi um pedido dos nossos clientes desde o começo. E olha que linda que ela ficou. Aqui ela ficou no tom de cinza cromado, o que conversa com o pendente. Olha que interessante. Então é uma adega climatizada bem grande. Importante vocês entenderem que tem várias empresas que fazem adega. E para você climatizar uma adega assim, você tem que levar toda uma infraestrutura, como se fosse de ar-condicionado mesmo, para algum lugar, para uma área externa, porque vai ter uma condensadora. Você vai passar uma rede frigorígena e aí você vai precisar ter uma condensadora em algum lugar, uma máquina para refrigerar essa adega, tá bom?
Tem uma adega com portas de giro, portas de abrir, e ela ficou muito bonita aqui nesse espaço. E normalmente essas lojas te dão a opção de você desenhar, de você escolher como que ela vai ficar internamente. Se vai ter os pinos, se vai ter as garrafas mais deitadas, mais em pés, e aí você vai escolher como vai ficar melhor aí no seu projeto. E aqui, nesse centro, eu falo que é o lounge do apartamento, né? É aquele ambiente que você entra, o espaço de visitas, para receber as visitas, sentar aqui, bater um papo, você consegue assistir TV. Essas poltronas, elas são giratórias. Por que que elas são giratórias? Porque você dá a possibilidade dos nossos clientes sentarem aqui e se ele quiser sentar virado para essa mesa aqui do gourmet, para conversar com quem está no gourmet, também é possível. Essa poltrona, ela é maravilhosa, são duas poltronas, elas estão num tecido bouclé clarinho. Por que que eu quis colocar elas no clarinho aqui? Porque a gente já trabalhou com um sofá no verde, que é diferente, um verde clarinho, então vamos trazer o mais claro aqui para esse ambiente de lounge, tá? Inclusive esse puff do meio também tá mais clarinho. E olha essa composição que incrível, uma mesa redonda entrando em cima do puff, e esse lounge aqui ficou incrível. É aquele lounge que você vai chegar em casa, você vai enxergar essa visão que a gente tem aqui olhando tudo, é muito bacana, tá bom? E esse contraste do verde com esse clarinho aqui também fica bem legal. Aqui a gente tem a porta de acesso à cozinha, que olha que interessante também. Eu falo interessante o tempo todo, né? Mas é porque realmente é muito interessante. A gente trouxe textura de cimento queimado da Decor Colors para alguns lugares. Essa aqui é a cinza mais escuro, tá? Então a gente fez aqui essa viga no alto, essa areazinha aqui do gourmet. E a gente trouxe só para essa parede, também camuflando a entrada que tem aqui da cozinha, tá bom? Então a gente colocou um quadro bem bonito e embaixo um aparador na cor berinjela, é um MDF berinjela, todo ripadinho. A gente traz o ripado aqui para o espaço, bem sutil, de forma sutil, porque é o ponto que a gente tem do ripado nesse momento aqui acontecendo. E a gente tem essa área mais profunda aqui, que serve para você fazer como uma área de café, que serve para você colocar também, se quiser, como uma área de bar. Esse aparador, ele tá suspenso também, tem uma luzinha de LED embaixo, também de 2700K, e o mais legal é você prever a tomada aqui. Tem que ter tomada, porque como tem a máquina de café, tem que ligar, tem que ter um lugar para acionar aqui, tá bom? Então, acho que esse espaço aqui fica incrível dessa forma. Tem o contraste do cimento queimado com a madeira, que eu gosto bastante. E assim, o ambiente ficou um espetáculo. Aqui a gente usou um porcelanato que ele chama porcelanato quartzito limestone sand, tá? E ele é orgânico. Olha só, é difícil, mas eu vou falar de novo. Quartzito limestone sand orgânico. Ele é da Color Mix. E olha só que interessante, a gente já começa aqui, vou mostrar para vocês, fazendo esse desenho desse encontro do Dakota Off-White, porcelanato Dakota Off-White, com esse limestone aqui. E aí faz esses desenhos. Nossos clientes são cariocas e a gente quis trazer as formas orgânicas, montanhosas aqui para o espaço. Por isso a gente fez essa brincadeira de 2 pisos. A própria empresa, que é a Color Mix, fez essa paginação do encontro dos 2 revestimentos e isso já veio cortado e mapeado da loja e a gente teve que seguir certinho, porque essas peças elas são numeradas. Na paginação tem a peça 1, peça 2, peça 3 e ela já vem também atrás com os números para a gente conseguir paginar certinho. E ficou incrível. A gente trouxe esse revestimento para essa área aqui do gourmet. A gente levou para o lavabo, que eu vou mostrar para vocês também. E a gente sobe aqui, olha que interessante.
para essa parede também da churrasqueira. Então, falando um pouquinho aqui do gourmet, essa parte aqui era fechada com o vidro, assim como ali dentro também, que eu não mostrei para vocês, onde tem a sala de jantar, também era fechado com o vidro, a gente abriu tudo, fez uma grande integração. E aí a gente traz essa mesa aqui para o gourmet, mais uma mesa com 4 lugares, trazendo também o couro caramelo. Por mais que as cadeiras tenham estilos diferentes, e tá tudo bem, não tem problema elas serem diferentes, mas a gente trouxe o mesmo tom do couro para ter essa comunicação entre os dois espaços, tá? E a pedra também, uma pedra clarinha. Porém, essa daqui é uma mesa orgânica incrível. Deixamos um pendente mais clarinho, bem clean em cima, para dar um foco aqui nesse espaço. E aqui a gente fez uma ilha, tá no quartzo Silver Grey, que é um cinza lindo. E uma chopeira maravilhosa, para você que quer ter uma chopeira aí na sua casa, ou no seu apartamento, em qualquer lugar, tem que ter toda uma infraestrutura acontecendo aqui por trás. Então tem que consultar o manual da chopeira ou do fornecedor que vocês forem usar para não ter nenhum problema futuro. A gente colocou também aqui uma cuba, a gente tem uma torneira muito bonita nesse espaço. Por quê? Porque a gente está vendo esse espaço aqui de todos os ambientes do apartamento. Então é muito importante que seja uma torneira imponente, que seja uma torneira imponente, uma torneira bonita. Essa daqui é aquela realmente gourmet que a gente fala, que você consegue lavar os lugares e tudo mais. A gente colocou aqui um dosador de detergente, porque ninguém merece ter em cima da bancada aquele recipiente de detergente, principalmente quando a gente está falando de um gourmet lindo que todos os espaços aqui do apartamento estão enxergando. A gente tem uma cuba aqui também bem bonita, que é da linha Quadro da Tramontina. E aí a gente tem vidro, né? A gente fechou com vidro todas essas faces aqui, o L, colocamos a cortina rolo também, com aqui a cortineiro iluminado, o ar-condicionado cassete aqui no alto também. Então é muito importante quando vocês forem fazer a previsão do ar-condicionado aí na casa de vocês, no apartamento, tem que entender a quantidade de máquinas que serão necessárias. Quando a gente fecha com vidro, a gente fala que acaba virando uma estufa determinados lugares, né? Porque pode pegar sol direto. Então tem que ser uma máquina potente. É bom consultar aí o fornecedor que vai colocar esse ar-condicionado, tá bom? Aí voltando, a gente tem o revestimento subindo aqui nessa parte, a churrasqueira. Olha só, a gente usou MDF petróleo aqui nessa área, que é um azul escuro bem bonito. Aqui a gente tem essas partes ripadas vazadas, porque é para o calor da churrasqueira sair. Esse calor ele não pode ficar retido, porque se ele ficar retido, ele pode até estufar o MDF, que não vai aguentar, tá bom? Então a gente deixa essa parte aqui aberta para ter esse respiro da churrasqueira. Uma área que a gente fala que é uma área de trabalho, que é uma área importante ter do lado da churrasqueira para corte e tudo mais. Poderia ter o corte aqui também, não tem problema, mas tem essa área aqui que a gente revestiu também com o mesmo quartzo, Silver Grey. E aí, no alto, a gente fez algumas prateleirinhas para decoração, algumas bebidas. A gente usou um ferro preto, trazendo esse ar do rústico aqui para o espaço também. E aqui do lado, a gente tem uma cervejeira que está nesse canto aqui, que complementa o ambiente e deixa ele ainda mais bonito. Então agora eu tô aqui no lavabo, como eu expliquei pra vocês, essa porta ela é camuflada, então por fora ela tá nesse tom pau-ferro da Duratex e por dentro ela é uma porta crua, pronta para receber pintura. A gente pintou num tom bem clarinho para combinar com o espaço por dentro, não faria sentido a gente ter esse tom de madeira do lado de dentro, tá? A gente segue com esse revestimento, como eu falei para vocês, que é o porcelanato quartzito limestone sand 90x90 da Color Mix, aquele que a gente usou lá no Gourmet. Nesse caso, a gente colocou em todas as paredes, ele é bem orgânico, remete ao que eu falei para vocês das formas arredondadas, montanhosas do Rio de Janeiro, para trazer esse ar para o apartamento dos nossos clientes que são cariocas. Mas no piso a gente não usou, a gente veio com Dakota Off-White, trazendo essa linearidade, tá bom? Então piso, um revestimento, paredes, outro revestimento. No teto a gente colocou uma tela tensionada, que dá uma luz bem gostosa para o espaço. Aqui, como é um
um lavabo que não tem janela, a gente usou esse exaustor forçado, que no caso tá na parede. Sim, dá para fazer exaustão forçada saindo da parede. As pessoas me perguntam isso, mas tem que ser sempre no teto? Não, você consegue fazer da parede também. A gente usou todos os metais e acessórios aqui do lavabo nesse dourado mais queimado, tá? As torneiras e os acessórios são da Docol. Inclusive a torneira aqui é uma torneira muito bonita, essa torneira que a gente está usando na bancada. E ela tem um acionamento aqui embaixo, olha só, que legal. A gente não aciona a torneira por cima, pela lateral. Esse acionador também seria possível você colocar ele aqui em cima ou em algum outro lugar. No caso aqui a gente quis deixar nessa posição mesmo. A gente esculpiu essa bancada no travertino, fizemos aqui uma área mais molhada, uma área mais baixa, para que você consiga colocar também porta-sabonete, às vezes uma toalhinha. Não precisa necessariamente colocar o porta-toalha na parede, você pode colocar o porta-toalha em cima da bancada também, que no caso de lavabo fica super bonito. A gente trabalha com espelho orgânico atrás, com iluminação indireta. A gente falando de orgânico aqui, a gente trouxe as peças orgânicas, a gente traz também o orgânico para o espelho. E para finalizar esse ambiente, a gente fez uma prateleirinha embaixo, no mesmo travertino que a gente esculpiu essa bancada, para que sirva de apoio de uso das coisas aqui do lavabo. Então agora a gente está na cozinha e posso falar, uma das cozinhas mais lindas que a gente já fez em toda a história da Alter Arquitetura. Prestem atenção na beleza desse lugar. A gente usou essa lâmina Calacata Cinti Estatuário, na verdade é lâmina Cinti Estatuário Calacata, né? Você consegue achar ela em vários lugares. É uma lâmina muito linda e a gente faz a bancada e também faz, olha só, atrás da bancada no mesmo material para deixar o espaço mais clean. Eu poderia trabalhar aqui no fundo com outro material, mas eu prefiro fazer tudo no mesmo para dar essa linearidade que eu gosto, essa uniformidade, tá bom? Fica mais limpo o espaço. Colocamos uma fita de LED também aqui no alto. Aqui nesse ponto, a gente tem a coifa do fogão. A coifa está super camuflada, embutida aqui dentro desses armários da Florence. E você só consegue ver a coifa se você abrir o armário. Olha que interessante, ela está bem escondidinha aqui dentro. A tubulação da exaustão está passando ali e saindo também para fora do apartamento. Aqui nesse caso, a gente usou uma laca azul, um azul petróleo, um azul marinho, um azul muito bonito, que eu acho que vocês estão acostumados a ver algumas cozinhas nossas verdes, né, marsalas, um azul mais clarinho um pouquinho, e esse aqui tá nesse bem fechado, tá muito bonito. Aqui embaixo, todas as gavetas, o estilo aqui realmente tá bem provençal mesmo, com essas gavetas e portas almofadadas. A gente colocou os puxadores, nesse caso, externos, e eles estão dourados para trazer o charme que a gente queria para o espaço. Então essa bancada, ela faz um U, olha que interessante, ela começa aí, vem aqui a parte da pia. Essa pia, ela é muito grande, uma pia de inox, e ela é muito funcional também. A gente tem uma torneira imponente, bonita, visto que a gente está falando de uma cozinha de novela, uma cozinha de revista. E aí do lado a gente tem aqui o acionador da torneira também, que é um acionador é uma torneira monocomando, né? Ela tem água quente e água fria. E aí a gente traz esse cobre para esse espaço, certo? Aqui a gente tem uma janela, nós colocamos essa cortina também em madeira para trazer o aconchego da madeira aqui para dentro do espaço. Fizemos aqui esse armário preto com prateleira para poder colocar coisas do uso do dia a dia aqui para vocês entenderem. Tem macarrão, tem milho de pipoca, feijão, tudo muito bem organizado aqui nesse espaço. Muitas gavetas, muitas portas aqui na cozinha. Eu sempre gosto de enfatizar para vocês que todos os nossos armários estão em cima
de bases de alvenaria, tá bom? Normalmente a gente deixa essas bases com 10 centímetros de altura e em média de 8 a 10 centímetros para trás do alinhamento da bancada, que é justamente para a gente conseguir entrar com o pé aqui, ó, e você ter conforto. E na hora que você for limpar a cozinha, por exemplo, você não tem que colocar o rodo muito embaixo, a vassoura, o pano, então fica muito mais cômodo e muito mais funcional aqui para o uso do dia a dia. Aqui a gente tem uma coluna de forno e micro-ondas. Olha só que interessante, o respiro aqui do nicho, né, para todo esse calor, esse ar quente do espaço aqui dos nichos vir para fora. A gente segue com armários aqui em cima, uma geladeira side by side com dispenser de água. Importante ter o pontinho de água ali atrás para poder facilitar o uso do dia a dia. Se você não quiser ter uma geladeira com dispenser de água, com purificador, você pode ter ele fora mesmo. E aí, se você for ter ele fora, físico aqui assim, mais ou menos nessa posição, você teria que ter a tomada e o pontinho de água também para fazer a conexão aí e ter o seu purificador com água natural e água gelada, tá bom? Nesse ponto da cozinha aqui, a gente tem mais uma cristaleira, mais uma porque eu tô falando de outra lá dentro que eu mostrei para vocês, e olha essa que maravilhosa. Aqui a gente tem também esse estilo provençal que eu falei para vocês, muita iluminação. A diferença da cristaleira de dentro para essa é que essa luz ela vem na lateral e a outra vem nas prateleiras. Por que na lateral? Porque essas prateleiras aqui são todas de vidro, tá bom? Olha a diferença, fica muito bonito. Tem que ser organizado, né, para ter uma cristaleira dessa, mas ela fica super imponente e traz essa elegância para o espaço. E aqui nesse cantinho, a gente tem mais uma bancada em L, e olha quanto apoio a gente tem nessa cozinha, né? Muito espaço para armazenar coisas, para cortar, para manusear. E aí aqui a gente também traz essa parte do frontão mais alto, ele é um pouquinho mais baixo que o de lá tá com média de 80 centímetros, esse aqui tem 60. Armários aéreos também no mesmo estilo, muita iluminação aqui para ser funcional para esse espaço de manuseio aqui da bancada. E embaixo gavetões e gavetas aqui também. A gente, nesse caso, também fez a base de alvenaria. E aí, o piso, a gente segue o Dakota Off-White da sala. A gente vem com o mesmo piso até aqui. A cor que a gente usou para pintar as paredes aqui, olha que interessante. Paredes e porta também. Foi a Chromio da Suvinil. A gente pinta as paredes com tinta de parede mesmo. E aqui a mesma cor, só que esmalte à base de água acetinado, porque não tem ainda esmalte fosco, tá bom? Então tem essa diferença que é o brilho, um leve brilhozinho que tem a porta, a cor da porta. Aqui a gente tem o banheiro que eu vou mostrar para vocês. E a gente pinta também, olha só, aqui no caso a gente não pintou, mas a gente pintou aqui o quadro de luz para ele ficar ainda mais camuflado. Área de serviços tem que ser funcional também. Aqui a gente traz o quartzo branco para a bancada. Temos aqui esse tanque, que é um tanque inox, fica super bonito, está embutido na bancada. Uma torneira também, que tem que ser uma torneira bonita, combinando com o espaço. Às vezes a gente pensa, não vou investir tanto na área de serviços, porque não se usa muito, né? Não se vê muito a área de serviços, mas tem que investir. Você investiu num apartamento que ficou lindo e de repente você vai esquecer da área de serviços, tem que fazer um toque, pelo menos alguma coisa. Você só de trocar a cor dela já vai dar uma outra cara. No caso aqui, não teve tanto investimento, porque a gente trocou a cor, colocou a cor Chromio nas paredes, e a gente colocou esse Metro White na parede, que é um revestimento extremamente em conta, tem um preço muito acessível e dá um charme incrível, né? Aqui a gente tem o aquecedor, muitas pessoas camuflam o aquecedor e tudo mais, nesse caso aqui a gente deixou ele aparente mesmo, porque a gente tem muito varal aqui nessa área de serviço, foi o pedido dos nossos clientes. De baixo a gente tem a máquina lave-seca, aí os armários,
Os armários estão na cor cristal da Arauco, que é um cinza bem clarinho. Para quem acompanha a gente sabe também que a gente é apaixonado por esse tom de MDF, nesse cinza mais clarinho. E o famoso armário de piso ao teto, que é aquele armário que você vai guardar rodo, vassoura, produto de limpeza, um aspirador de pó, alguma coisa nesse sentido, até mesmo uma escada, um varal, aquele varal de piso. Muitas pessoas conseguem guardar aqui inúmeros itens de uso do dia a dia, né, que não querem que fique aparente, então tem que ter esse armário de piso ao teto. Aqui ele ficou ripadinho, mas também está no cristal. E como a gente tinha circulação aqui nessa área de serviços, desse lado a gente ainda conseguiu fazer uma bancada de apoio com armários embaixo também. Ó, importante, sempre tomadas estratégicas. Se quiser passar alguma coisa aqui em cima, a maioria das pessoas preferem passar roupa na tábua, mas algumas pessoas passam em cima de pedras, e aí aqui tem estrategicamente pronta a tomada nesse ponto. A gente colocou essa porta aqui que dá acesso à área técnica, então a condensadora tá ali fora, né? Essa porta acaba trazendo muita luz aqui para o espaço, muita luz natural, e também ventila bastante quando essa janela aqui, essa porta está aberta. Quem disse que não precisa investir em WC de serviço do apartamento? Nesse caso aqui, a gente transformou esse espaço e ficou um espetáculo, e eu posso provar. A gente trouxe o mesmo piso da casa inteira e a gente usou esse revestimento madeirado que chama Violin Decor Bimate, ó, quase que eu esqueço, mas é Violin Decor Bimate, que é um revestimento muito bonito e ele parece um ripadinho mesmo, ele imita um ripado. E aí a gente usou ele nessa parte de fora aqui do banheiro e a gente usou ele também em toda a área do box. E aí, no box, a gente fez um nicho muito bonito, extremamente iluminado, que valoriza ainda mais esse revestimento. Aqui nesse caso, a gente tem um chuveiro preto. O box ele não vai de piso ao teto, porque a gente não tem aqui no caso uma janela dentro. Então, como o espaço é pequeno do box, a gente teve que fazer uma porta de giro. A gente esculpiu em quartzo branco essa bancada, uma saia de 15 centímetros e um frontão de 10. Então ficou bem pequenininha essa bancadinha, mas o suficiente para usar, para ser funcional dentro do banheiro. Deixamos aqui o metal cromado e olha só que legal esse espelho que a gente fez. Um espelho que está com uma moldura preta e com uma luz indireta atrás. Além de valorizar ainda mais o revestimento, fica super aconchegante. Embaixo a gente usou esse gabinetezinho no cinza cristal, que é o mesmo MDF que a gente está usando na área de serviços. E aí a gente traz um banheiro super bonito conversando com o restante do apartamento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falou sobre a área social desse apartamento. Na semana que vem eu vou mostrar a área íntima, que tá lindo, tenho certeza que vocês vão amar. Então não deixem de assistir o vídeo da semana que vem também. E se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe bastante com seus amigos, familiares e todo mundo que se identifica com arquitetura, com decoração, com interiores. E é claro, o mais importante, se inscreva no nosso canal. Até semana que vem!